O nosso Deus é poderoso. Ele é todo poderoso. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Esse Deus que é todo poderoso, Ele está presente aqui nessa noite. E Ele deseja abençoar a nossa vida. Nós já adoramos ao Senhor, já engrandecemos o nome dEle. Vamos muito em breve assentar à mesa com Ele. Mas nós queremos ouvir Ele falar conosco nessa noite. Então feche os seus olhos, abra teu coração. Diga: Senhor, fale comigo nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Ó Pai, porque nós sabemos que não adoramos um Deus que estava vivo e que morreu, mas adoramos um Deus que morreu e está vivo pelo século dos séculos. O Senhor, ó Deus, agora está sentado no seu mais alto e sublime trono, ó Deus, com os seus ouvidos atentos e com as suas mãos estendidas para abençoar o teu povo. Nós queremos ouvir a tua voz nessa noite através da tua palavra, meu Pai. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, cerca, Senhor, a tua igreja com a tua presença. Cerca, Senhor, a tua igreja com os teus anjos, ó Deus, e que tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite, ó Deus, para ministrar ao coração da tua igreja, se cumpra. Que a tua igreja, Senhor, seja abençoada nessa noite através da tua palavra. E tudo aquilo que for do homem, Senhor, caia por terra, ó Deus, e que prevaleça somente aquilo que o Senhor deseja, meu Pai. Em nome de Jesus, toca, Senhor, nos corações nessa noite. Ministra, Senhor, a sua graça, o seu poder sobre as vidas presentes aqui, ó Pai, sobre aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar então um instante. Paz do Senhor a todos. Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós temos que agradecer aqui todos os irmãos que estão servindo, trabalhando. Não sei se todos sabem, mas em especial aqui os irmãos do louvor. Eles chegam aqui na igreja às 3 horas da tarde para poder ensaiar, se preparar, para poder oferecer o melhor, para que nós e toda a igreja possamos adorar ao Senhor. Os irmãos que estão aí fora servindo, para que a gente possa ter o melhor culto possível. Isso é igreja, isso é igreja. Pessoas servindo pessoas, pessoas doando as suas vidas para que outras pessoas possam adorar ao Senhor. Isso é igreja. E nós louvamos e agradecemos ao Senhor por essa igreja, pelos servos que trabalham aqui durante todo o ano, estão aqui hoje aí de pé do lado, orando, correndo para lá e para cá, para que a gente possa ter um culto abençoado. Louvado seja Deus. Achou aí? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Diz assim o texto: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler esse último versículo novamente, o versículo 13. No 3 você repete comigo. 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. No ano de 2008, quando comecei a namorar a Alessandra, em ali alguns domingos, na hora do almoço, a gente almoçava na casa dos avós dela. E ali eu pude conhecer um senhor chamado José Porcati, pai do Edson, sogro da Maria Helena e avô aqui da Alessandra, do Ricardo e do Rodrigo. E em todas essas ocasiões de almoço, ele estava sempre compartilhando algumas experiências conosco, estava sempre nos contando algumas histórias. Enquanto a gente ali sentado sobre a mesa, almoçando, ele estava sempre compartilhando experiências da vida dele, principalmente as suas experiências profissionais,
seus primeiros dias de trabalho, e ele contava para a gente como era trabalhar na Pereira Lopes. Estava sempre contando e compartilhando algumas experiências, e é muito bom a gente ouvir pessoas experientes. Infelizmente, eu particularmente pude passar pouco tempo com ele, porque em 2010, o Senhor o levou para si, mas sempre que podia, ele estava ali contando algumas histórias, às vezes até repetidas, né? Às vezes a história que a gente ouvia no domingo, no outro domingo ele contava novamente, e era sempre muito, muito legal e muito prazeroso, porque ouvir pessoas experientes é muito bom. É bom ouvir pessoas que já passaram por situações, por problemas, porque a gente, enquanto mais novos, nós podemos aprender, e aprender muito com pessoas experientes. Por exemplo, aqui na igreja, no Ministério de Casais, nós temos um trabalho que nós conversamos com os jovens quando vão se casar, um curso de noivos. Qual que é o intuito desse curso? Passar experiências para esses jovens, que são jovens inexperientes ainda quanto à vida conjugal, e que certamente vão enfrentar problemas e dificuldades que todos nós um dia passamos. Então a ideia é pegar esses jovens, conversar e tentar passar um pouco da experiência. E aqueles que ouvem e que praticam já estão um passo na frente. Na hora que chegam as dificuldades, na hora que chegam as lutas, eles já vão saber: olha, isso já nos foi falado, já nos foi alertado a respeito disso. Por isso que é muito bom ouvir pessoas que têm experiência em determinada área, seja profissional, seja na família, seja em qual área for. É muito bom e importante para nós ouvir pessoas experientes. E a pessoa que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, quem está falando aqui nessa carta, é o apóstolo Paulo, um homem já com uma certa experiência ministerial. Nós não estamos ouvindo o apóstolo lá de Atos capítulo 9, quando, por ocasião da sua conversão, ainda um homem na faixa dos seus 35 anos. Quem está falando aqui na carta aos Filipenses é o apóstolo Paulo, já por volta dos seus 65 anos de idade. É um homem que já coleciona aproximadamente 30 anos de ministério apostólico, ou seja, uma pessoa extremamente experiente quanto à vida cristã. Ele estava aqui nesse exato momento preso na cidade de Roma, em uma prisão domiciliar. Ficava ali dentro de uma casa, não podia sair, lado a lado com soldados romanos, e ali ele recebia visitas das pessoas da igreja, e como ele não podia sair, ele escrevia cartas. Então nós estamos ouvindo aqui um homem experiente. E Paulo, tanto no livro de Atos quanto nas suas 13 cartas, ele compartilhou conosco diversas experiências, várias experiências que todo crente enfrenta ou já enfrentou. Ele compartilhou essas experiências da sua vida, experiências que foram boas, experiências ruins também. Paulo não enfrentou, não passou somente por coisas boas. Nós vimos aqui no texto que nós lemos que ele passou por diversas experiências. Ele sabe o que é passar fome e ele sabe o que é estar bem alimentado. Ou seja, tudo que a vida poderia proporcionar de bom e de ruim, Paulo experimentou na sua vida essas experiências. Por isso, nessa noite, nesse culto de Santa Ceia, eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, as experiências da vida do apóstolo Paulo. O que nós podemos aprender? Hoje nós vamos ouvir uma pessoa experiente, um apóstolo de 65 anos de idade, falando conosco. E assim como nós ouvíamos o seu José falar conosco e nos passar um pouquinho da sua experiência, nós vamos ouvir o apóstolo falando nessa noite aqui, compartilhando um pouquinho das suas experiências. Amém ou não? Está preparado? Muito bem. O que nós podemos aprender então com as experiências da vida do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, nós podemos aprender que todos os momentos passam. Todos os momentos na vida
passam. No versículo 11, ele diz que ele aprendeu a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Ele sabe o que é passar necessidade e ele sabe o que é andar com fartura. Paulo diz que aprendeu a viver satisfeito em toda situação, seja ela qual for. Ele sabe o que é passar por coisas boas e por coisas ruins. E isso deixa claro para a gente aqui que nenhuma situação na vida ela é definitiva. Seja situações boas, sejam as situações ruins, Paulo deixa bem claro: olha, eu já passei por coisas boas e já passei por coisas ruins. Ou seja, as coisas boas passam e as ruins também. Nada é definitivo, né? Todas elas passam. A vida do crente é feita de momentos bons e de momentos ruins. Existe um evangelho sendo pregado por aí, enchendo as igrejas, que diz o quê? Venha para Jesus, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, e sua vida vai melhorar. Vai ser só coisa boa, vai ser bênção atrás de bênção, vitória atrás de vitória. E esse evangelho tem enchido os lugares por onde ele passa. Mas na verdade aqui nós sempre pregamos e vamos sempre continuar falando, principalmente para aqueles que chegam, que estão iniciando no batismo e tudo mais, que a vida do crente, ela é feita de momentos ruins também. Você vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele vai salvar a tua vida, mas cedo ou tarde as tribulações chegam, os momentos difíceis chegam, e tudo isso serve para poder abençoar a vida do cristão. A vida não é um mar de rosas. A vida do crente não é feita só de vitórias, só de bênçãos. Tem desafios, tem lutas, tem momentos que nós achamos que Deus até mesmo não está nos ouvindo. Mas a vida do crente é assim. E Paulo nos ensina que o quê? Todos esses momentos passam. Eles passam. Os momentos bons passam e os momentos ruins também passam. Nada é definitivo na sua vida, nas nossas vidas. Eu me lembro quando nasceu a Bia, bebezinha, e nós fomos na primeira consulta com o pediatra e ele falou assim: olha, talvez os bebês com 15 dias, eles começam a ter cólicas. E aí então eu vou ensinar vocês maneira de como segurar o bebê, o que fazer para poder aliviar a cólica do bebê. Se ele tiver, no máximo, até 3 meses, passa. Mas varia de bebê para bebê. Muito bem, com 15 dias exatos, a Beatriz começou com as cólicas. Quando o dia ia escurecendo assim como está aqui agora, eu e a Alessandra já ia começando a ficar apavorado, porque era choro até 3, 4 horas da manhã. Era um desespero. Eu lembro que nessa época eu apelidei a minha sogra de Salmo 46, porque ela era o socorro bem presente na hora da angústia, né? Quando o negócio apertava, a gente corria para ela. Ela passou um tempo conosco, depois voltou para casa, mas eu lembro de um dia que nós batemos na porta da casa dela às 8 horas da manhã. A Beatriz tinha virado a noite chorando com cólica, não dormiu, e aí era só ela para nos ajudar. E aí a gente cansado, aquela coisa toda, principalmente a mãe, né? E as pessoas falavam assim para nós: olha, fiquem tranquilos, vai passar. E eu falava: não vai. Eu contava no calendário 3 meses. Ela quase que fez 1 ano e os 3 meses não chegava. Mas sabe de uma coisa? Chegou os 3 meses, passou. Tudo realmente passa, nada é absoluto. As pessoas falavam, os irmãos, cunhados falavam: ó, fique tranquilo, é assim mesmo, é criança, passa essa fase, vai vir outra. E realmente é verdade. Paulo, ele compartilhou no livro de Atos, nós vemos no livro de Atos, também nas suas cartas, experiências que ele passou. Ele passou por açoites, prisões, naufrágios,
perseguições e muitas tribulações. Se teve alguém que enfrentou momentos difíceis, foi Paulo. Mas ele também compartilhou momentos gloriosos que ele passou. Ele compartilhou experiências de cura, de conversões. Ele viu milhares de pessoas se convertendo em apenas uma noite, em apenas um culto, lá em Éfeso. Ele participou de um avivamento naquela cidade. Paulo viu e passou por todas as situações na vida. E ele nos ensina que as tribulações, os momentos difíceis da vida, fazem parte da vida do crente. Eu gostaria de acrescentar aqui, dar uma ênfase especial em uma experiência que ele compartilha conosco na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ele compartilha uma experiência gloriosa. Para quem conhece, sabe que nesse texto Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso, foi levado até o céu. Ele diz que foi levado até o céu em espírito. Ele não sabe se em espírito, nem no corpo ou fora do corpo, mas ele diz que ele foi levado até o paraíso. E ele diz que ele ouviu palavras inefáveis, que significam palavras que não podem ser traduzidas para os homens. Ele teve realmente uma experiência gloriosa. O único homem em toda a história da igreja que tem uma experiência de ter sido levado até o céu, de ter visto talvez uma parte do céu e da glória de Deus. É uma experiência muito boa, muito gloriosa, que eu imagino que ele não queria que terminasse. Mas nesse mesmo texto, um pouco mais à frente, ele compartilha que ele recebeu o quê? Um espinho na carne. Na mesma passagem, ele compartilha uma experiência boa e uma experiência ruim. Quando nós estamos passando por momentos bons, quando está tudo bem na vida, a gente não quer que isso acabe, não é verdade? Se você está passando um momento que você está na bênção, está tudo funcionando direitinho, está bem na igreja, está bem no trabalho, está bem na família, está indo tudo bem, a gente não quer que esses momentos terminem, não é verdade? A gente vai viajar, sai de férias, a gente não quer que acabe, mas acaba, tem que voltar, tem que trabalhar, a vida normal, ela volta. Agora, quando os momentos ruins chegam, parece que eles não têm fim, não é verdade? Não é assim que acontece? Quando o dia mau, que a Bíblia diz a respeito do dia mau, quando ele chega, e eu não estou profetizando na vida de ninguém aqui, mas aqui, dentro dessa igreja, eu sei que tem pessoas passando por momentos bons, pessoas que estão no seu melhor momento talvez, mas tem pessoas que talvez aí sentadas do seu lado, estão enfrentando dificuldades, estão passando por lutas, estão tendo que orar um pouquinho mais, estão esperando uma resposta de Deus, porque um momento difícil, e ele chega para todo mundo, para todos, chegam para todos. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: olha, quando o dia mau chegar, e ele chega, vocês precisam fazer uma coisa. Ele compartilha conosco na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, ele diz: portanto, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Paulo diz que nós devemos pegar a armadura de Deus para resistir no dia mau, porque ele diz que Satanás, ele lança o quê? Dardos inflamados. Sabe o que isso significa? Satanás, ele não vem com seus dardos inflamados quando nós estamos vivendo na plenitude da bênção. Quer ver um exemplo? Você acabou de receber um milagre, Deus fez algo impossível na sua vida, recebeu um milagre. Se Satanás chegar para você e falar assim: e aí, onde é que está o seu Deus? Qual vai ser a sua resposta? Fala: meu amigo, pega tudo que é seu e sai para lá. Olha aqui, acabei de receber um milagre, Deus acabou de me fazer um milagre. É nesse dia que ele chega? Não, ele chega no dia mau, nos dias difíceis. E aí ele chega e diz o quê?
onde está o teu Deus? No meio dessa luta, quando está enfrentando uma enfermidade, quando está enfrentando uma dificuldade, ele chega e fala: e aí, cadê o seu Deus? Durante o ano novo nós estávamos conversando e o pastor Rodrigo compartilhou que quando a Ju foi fazer a cirurgia para a retirada do câncer, enquanto ela estava no centro cirúrgico, ele contou que ele estava no corredor do hospital travando uma luta ali com Satanás, travando uma batalha com Satanás. Onde? Na mente. É nesse exato momento que ele chega e diz: e aí, onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Mais de 20 anos de igreja, servindo a Deus todos os dias, ajudando pessoas, abençoando pessoas, orando por pessoas, vendo Deus fazer curas e milagres. E aí, agora quem precisa de um milagre e de uma cura é você. Onde está o seu Deus? É nesse dia que Paulo diz: use tomai a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. E Paulo diz que depois que nós temos vencido, permaneceremos inabaláveis. Sabe por quê? Esses momentos passam. O momento passou, eles passaram, enfrentaram a luta, passaram e venceram. E aqui tem tantos outros exemplos. Então Paulo deixa bem claro o seguinte: tenha um bom ânimo. Você está passando um momento difícil? Tenha fé, esses momentos vão passar. Esses momentos passam. A enfermidade chega e vai embora. As lutas chegam e terminam. Todos vamos enfrentar lutas e dificuldades em algum momento da vida. Mas quando ela chegar, e se ela já chegou, tenha em mente isso, lembre-se disso. Vai passar. Vai passar. Tenha bom ânimo. Fiquem em paz, fiquem tranquilos, porque esses momentos vão passar. Amém? Nada é definitivo. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo que nós vemos aqui nesse mundo, todas as situações, elas vão passar. Jesus estava falando sobre salvação, sobre o céu. Então tudo que tem aqui vai passar. Se a gente se apoiar em qualquer coisa desse mundo, passa. A única coisa que não passa é o quê? As palavras dele. Essas não vão passar. Por isso nós devemos nos apoiar na sua palavra, na palavra de Jesus, quando ele diz: tenha fé, tenha bom ânimo. Os momentos difíceis chegam e eles passam. Os momentos difíceis não vêm para destruir o crente, eles vêm para poder te levar a um nível mais alto. Você crê nisso? Não? Amém. Em segundo lugar, experiências que Paulo nos ensina. Aprenda a viver feliz. No versículo 12, ele diz: eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Eu aprendi a viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, sejam elas boas ou ruins. Paulo já deixou bem claro que ele passou por todas as situações na vida, mas que ele aprendeu a viver feliz em todas essas situações. O ser humano, infelizmente, tem o hábito de muitas vezes ficar descontente com a vida. Às vezes a gente acha que nós sempre precisamos de algo para nos fazer feliz, quando na verdade nós temos que aprender a viver feliz, a viver contente com aquilo que nós temos, com a vida que nós temos. Isso não significa que nós vamos ficar estagnados na vida. Ninguém pode desejar um algo a mais, uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Não, não é isso. Mas Paulo está dizendo: seja feliz com a vida que você tem. Lembre-se que a vida que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem,
pode ser o sonho de muitas pessoas. Por isso ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se eu estiver passando fome, eu estou feliz. Se eu estiver com a mesa farta, eu estou feliz também. Se estiver indo tudo bem, eu estou feliz. Mas se estiver indo tudo mal, eu também estou feliz. E ele diz que ele aprendeu esse mistério, que realmente é um mistério. Há uma frase aí muito clichê que diz que eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu amo tudo que tenho. Assim deve ser a vida do crente. Nós precisamos ser felizes com a vida que nós temos. Quando estava aqui com os jovens, eu sempre falavam que a bênção ela tem que vir para completar a nossa felicidade. Porque às vezes o jovem acha que para ser feliz ele precisa casar. E às vezes o casamento demora um pouquinho, aí a pessoa se torna uma pessoa infeliz. Não, você tem que ser feliz solteiro. Quando chegar o esposo ou a esposa, é para completar a sua felicidade. Um casal, ele tem que ser feliz entre um casal. Quando chegarem os filhos, é para completar a felicidade. Paulo está dizendo isso: seja feliz com a vida que você tem. Jesus, ele falou a respeito disso. Paulo diz que ele aprendeu esse mistério de viver feliz em toda e qualquer situação. E realmente é um mistério, porque Jesus falou sobre isso na parábola dos talentos, quando ele fala para o servo para que foi dado 1 talento, para quem foi dado 5 talentos na verdade, ele diz para os servos que multiplicaram os talentos, ele diz o quê? Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Você quer ser abençoado? Você quer ter uma vida ainda melhor, ainda mais próspera? Seja fiel com a vida que você tem. Seja feliz com a vida que você tem. Seja feliz com o carro, com a casa, com o trabalho que você tem. Lute, trabalhe, se esforce para melhorar, mas seja feliz com aquilo que você tem. Seja fiel no pouco, e aí Deus pode te colocar sobre o muito. Amém ou não? Você está me entendendo? E em terceiro e último lugar, experiências do apóstolo Paulo, e essa é para a gente poder encerrar. Ele diz no versículo 13, a terceira experiência que ele compartilha conosco: a graça de Deus é suficiente para nós. No versículo 13 ele disse o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que prestar muita atenção nesse texto, nesse versículo, porque Paulo diz que ele passou por muitas coisas, passou por muitas situações boas e ruins, ele aprendeu a viver feliz em todas elas, mas ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes a gente usa esse texto de maneira triunfalista, né? De uma maneira equivocada, dando sentido no quê? Que o crente pode todas as coisas. Você pode ter todas as coisas, porque Cristo é que me fortalece. Uma vez eu ouvi um irmão falando que foi na concessionária, viu lá um carro zero e disse o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Como se Deus fosse te dar um carro. Ele pode dar, mas não é esse o sentido que o texto está falando. Não é essa forma triunfalista que às vezes a gente usa e usa de maneira errada. Paulo está dizendo o quê? Eu posso enfrentar toda situação, boas e ruins. Sabe por que eu posso? Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque Cristo me fortalece. Existe um poder, Paulo fala aqui de uma força, de um poder que foi dado a ele, que ele conseguiu enfrentar toda a situação. Imagine você sair para pregar o evangelho e o navio afundar. Imagine, o pessoal aqui agora foi para Pichoré pregar o evangelho. Imagine você ser recebido lá em Pichoré na base da paulada. Já pensou, Jamil? Chegar lá e a recepção do povo da vila lá é paulada e chicote. Será que a gente continuaria o trabalho ou
pegaria o próximo voo para casa. Paulo passou por isso. Ele foi pregar o evangelho em uma cidade e apedrejaram ele, e ele foi dado como morto. Mas ele disse que ele levantou e continuou a caminhada. Paulo está falando aqui de uma força que foi dada para ele para enfrentar todos esses momentos, principalmente os momentos ruins. Foi dado a ele uma força. E que força que é essa? Que poder que é esse? Ele compartilha conosco no mesmo texto, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala do espinho na carne. Ele falou que foi levado até o céu, que ele viu e ouviu coisas que são inefáveis, que não é lícito dizer ao homem, mas ele diz que para que ele não se gloriasse, foi dado a ele um espinho na carne, que ele chama de um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, que o atormentava de dia e de noite. E ele disse: eu orei por 3 vezes para que esse espinho fosse removido. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza. Então, quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando, eu posso passar por todas as coisas, sabe por quê? Porque a graça de Deus está comigo. A graça de Jesus é quem me fortalece. Não é a minha experiência, não é a minha força, não é o meu nome, não é o quanto que eu sei de teologia. Quem me fortalece é a graça de Deus, é o poder de Deus que habita em mim. E a pergunta que fica é: o que é graça? Nós cantamos aqui agora há pouco sobre a graça. O que é a graça? De uma maneira bem simples, teologicamente falando, a gente define graça como o quê? Favor e merecido de Deus. Nós não merecíamos a salvação, mas pela graça Ele foi para a cruz e morreu em nosso lugar. Então nós não merecíamos a salvação, mas recebemos a salvação através de Jesus. Isso é graça, favor e merecido de Deus. Isso é graça. Mas graça não é só isso. A graça não se restringe somente à salvação. A graça é o poder de Deus através do Espírito Santo que habita sobre nós e que nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades da vida. É a graça. É a graça de Deus que nos ajuda, é a graça de Deus que nos faz levantar. Foi a graça de Deus que levantou Paulo quando ele foi apedrejado, foi a graça de Deus que manteve ele vivo no meio do naufrágio, foi a graça de Deus que fez ele, mesmo dentro de uma prisão, ele continuar servindo a Deus. A graça de Jesus. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque a graça de Jesus te alcançou um dia. Um dia a graça te alcançou. Por isso Paulo diz: eu sinto prazer nas tribulações, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Quando eu estou fraco fisicamente, então eu estou forte, porque a graça de Deus é quem me faz levantar. É a graça, é o poder de Deus que me faz enfrentar todos os momentos difíceis. Então, eu repito, se você está passando por um momento difícil, que parece que não vai ter fim, que parece que não acaba, que parece que às vezes você ora e Deus não está ouvindo, aquele momento que muito difícil, tenha ciência de uma coisa: você só vai conseguir enfrentar, passar por isso, por causa da graça de Jesus. Lembra aquele momento difícil que você passou? Lembra daquele dia difícil que você passou, que você enfrentou e que você achou que não teria fim, e ele passou? Foi a graça de Deus que te sustentou. Foi a graça de Jesus que te sustentou. Foi o poder de Deus, a graça. Paulo, ele é o maior pregador da graça, porque ele experimentou dela. Ele escreveu aos Romanos: onde superabundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Nas suas 13 cartas, toda vez que ele inicia a carta, pode olhar lá, no início das 13 cartas que ele escreveu, quando ele se apresenta para a igreja, ele diz o quê? Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos.
porque ele sabe da importância da graça. Ele sabe o quanto é importante a graça de Deus na vida do crente e na vida da igreja. Por isso ele diz que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Por isso ele deixou uma parte lá em 2 Coríntios, que nós chamamos hoje de bênção apostólica, que ele diz o quê? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém. Ele é o maior pregador da graça, porque ele experimentou dela, ele viveu dela, e por isso ele pregou sobre ela. Ele diz: eu só passei por todas essas coisas, eu só consegui enfrentar todas essas situações, porque a graça de Jesus, ela me sustentou. Foi tudo pela graça. Você conseguiu enfrentar aqueles momentos por causa da graça. Você só vai conseguir enfrentar os momentos difíceis através da graça de Jesus. É ela quem te sustenta, é ela que te fortalece, é ela que te faz acordar e levantar da cama todos os dias. Quando você acorda e pensa: nossa, hoje é mais um dia difícil, mais uma luta, eu não sei o que eu vou fazer. E quando você chega no final do dia, você vê que você venceu. O que foi? A graça de Jesus. A graça de Deus te alcançou, e a graça de Deus, ela te sustenta em todos os momentos da vida, principalmente nos momentos difíceis. Então lembre-se disso. Lembre-se de que um homem experiente está falando aqui: eu posso passar por todas as coisas, eu posso enfrentar toda e qualquer situação, porque a graça de Jesus é quem me fortalece. Amém? Vamos orar, fique de pé, em nome de Jesus.